Olá, seja bem-vindo a mais um Sala VIP. Por que maltratar os animais? É o que muita gente se pergunta. Há justificativa para esse tipo de crime? Quem não se lembra da mulher que ajudou e incentivou o próprio filho a espancar o cachorro em Porto Alegre? São cenas fortes e chocantes. Para aqueles que amam os animais, é importante saber como proceder nesse caso para denunciar o agressor. Por se tratar da prática prevista por crime ambiental pelo artigo 32 da Lei Federal nº 9605/98, a competência em apurar maus tratos contra os animais pertence às autoridades públicas. Para denunciar, você precisa fazer um relato do acontecido e passar informações como o endereço e local do fato. Isso pode ser feito na Prefeitura da sua cidade através do telefone 156 ou ainda pelo telefone e e-mail da UIPA, União Internacional Protetora dos Animais. Após a denúncia, o infrator será notificado e a denúncia então encaminhada ao Ministério Público, que é o órgão responsável para apurar a denúncia de maus tratos aos animais. E para falar sobre maus tratos a animais, convidamos Hélio Rubens, ele que é biólogo e doutor em ciências biológicas. Obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor. Gostaria de agradecer o convite e agradecer a todos os nossos telespectadores. Doutor, nós vamos começar assistindo a matéria que eu gravei com a doutora Soledad, ela que é veterinária e conhecedora sobre rodeio, e vai dizer dos supostos maus tratos que existem a animais de rodeios. E você confere agora. O país tem 1.500 rodeios por ano. Ambientalistas e entidades protetoras de animais afirmam existir maus tratos a touros e cavalos de rodeios. Segundo eles, equipamentos como o Espora e o Sedem são vistos como causadores de sofrimentos. Doutora, clinicamente falando, o Sedem e a Espora causam algum tipo de lesão ao animal de rodeio? Olha, o Sedem, dentro da legislação hoje, ele é confeccionado de lã. Esse aqui é padrão, esse é permitido na lei. Mas, por exemplo, quando ele não é padrão, tem gente que põe garrinha aqui, ó, na gola. Tem uns que põem prego, tem outros que enrolam o Sedem em algum artifício e aí vai ter o ferimento, a lesão. Hoje é muito raro acontecer isso, mas ocorre ainda. Assim, causa maus tratos? Causa quando não está dentro do que é exigido por lei, quando não é fiscalizado. Tal. Não causa. Sedem bonitinho, de lã, roseta lisa, não travada, com jogo próprio para montaria de touro. Doutora, quando alguém fala que existe maus tratos a animais de rodeios, é falta de conhecimento de quem afirma ou existe gente que não cumpre as exigências que a lei determina? Olha, é uma pergunta polêmica, porque existem as duas situações, né? A maioria que fala mal ou alega que existe maus tratos, 90% são pessoas leigas, tá? Não tem conhecimento mesmo de fato do que é o esporte. Eu estou falando de esporte, eu não estou falando de amadorismo. E, por outro lado, infelizmente, né, no país não tem fiscalização em vários setores, no rodeio é um deles. Então, às vezes, existem pessoas que ainda não cumprem legislações, tá? Então, existem as duas situações. Doutor, esses animais de rodeio, eles já são agressivos ou eles se tornam ainda mais agressivos por outros motivos? Os animais de grande porte, como os bois que trabalham com rodeio, eles são por natureza agressivos, porque tem questão de sobrevivência, luta por reprodução. E nós, homens, ao colocarmos nesses ambientes, os tornamos mais agressivos ainda. Principalmente quando eu tenho maus tratos, quando eu tenho mau uso de equipamentos nessas ocasiões, nesses eventos. Nós vamos para o intervalo comercial, mas já voltamos. Estamos de volta com o Sala VIP. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o tráfico de animais silvestres é a terceira atividade ilícita mais lucrativa do planeta. Perde apenas para o tráfico de armas e de drogas. A Rentas estima que a movimentação desse mercado seja de aproximadamente 10 bilhões de dólares por ano. Nós vamos conhecer agora a história do macaco Tony, um animal silvestre que chegou ao zoológico de Sorocaba há mais de 8 anos, vítima de maus tratos. A reportagem é de Bruno Maraldi. O Parque Municipal Quinzinho de Barros de Sorocaba é um dos zoológicos mais importantes da América Latina, devido à grande diversidade de fauna e flora e aos mais de 600 mil visitantes que recebe por ano.
Com toda essa diversidade, o zoológico cuida de animais que já foram vítimas de maus tratos e abriga também espécies em extinção. Esse é o caso do Tony, macaco prego do peito amarelo, que chegou ao zoológico há 8 anos, vítima de maus tratos. E eu estou com a Cecília aqui, bióloga responsável do setor de mamíferos, e ela vai explicar para a gente um pouquinho sobre o caso. Qual o comportamento apresentado, Cecília, pelos macacos que chegaram aqui? Bom, quando o Tony chegou para nós, foi um animal que ficava preso numa propriedade, ele ficava preso por uma corrente na cintura. No começo, ele era um animal que não aceitava muito o contato com os tratadores, o contato com humanos de uma forma geral. Ele ficava extremamente agitado, um pouco agressivo, em função dessa vida que a gente não sabe exatamente como é que foi antes de chegar aqui no parque. Então, ao longo dos anos, ele foi se tornando um animal um pouco mais calmo, apresentando comportamentos mais naturais, mais típicos da espécie, e depois de algum tempo ele foi pareado com uma fêmea, e eles já vieram, inclusive, a procriar. Eles já tiveram 4 filhotes desde que ele chegou aqui. Cecília, no caso do Tony, ele teve que chegar aí para algum outro lugar antes de vir para a ilha conviver com o restante dos animais? Com certeza. Ele chegou, ele ficou um tempo em quarentena, que é o procedimento padrão, e depois disso ele foi para um recinto, onde a gente chama de setor extra. Ali ele ficou mais algum tempo para continuar esse processo de adaptação à vida nova dele aqui no parque, até que realmente ele veio para a ilha, e isso tudo levou em torno de uns 3 ou 4 meses. Cecília, e essas espécies que são trazidas para cá, são comuns ou ameaçadas de extinção? Nós recebemos espécies extremamente comuns, que é o jabuti, o papagaio verdadeiro, muitos dos passarinhos, mas também recebemos espécies ameaçadas, o que é muito triste e muito grave. O próprio Tony é uma espécie ameaçada de extinção, é o macaco prego de peito amarelo, que vive no sul da Bahia, e ele é alvo de um programa de reprodução e conservação internacional para essa espécie. Então, é muito mais grave quando a gente recebe realmente animais ameaçados. Converso agora com a Luana Longo, a bióloga responsável pelo setor de aves aqui do zoológico, e ela vai explicar para a gente como esses animais vieram parar aqui e o que eles estão fazendo nessa sala. Bom, aqui a gente tem vários passeriformes de espécies diferentes, todos eles vieram de apreensões da Polícia Militar Ambiental. Depois que os animais são apreendidos, a polícia encaminhou esses animais para cá. Então, atualmente a gente está com 15 passeriformes aí de algumas espécies. Então, eles ficam aqui pelo menos 40 dias e eles vão ter toda a atenção para que eles possam ser introduzidos no nosso plantel. Doutor, como a retirada de animais como o Tony das florestas interfere na qualidade de vida deles? Quando nós retiramos esses animais da natureza, nós degradamos sua qualidade de vida, porque na natureza ele tem tudo da forma como que ele precisa. Enquanto que ele vem para a cidade, para o hábito humano, nós damos uma nutrição muito baixa para eles, restringimos seus movimentos, humanizamos eles, sendo que a natureza não é para ser humanizada, ela é para ser apenas a natureza. Ainda assim, quando o animal é bem tratado no zoológico, nem se compara como se ele estivesse, como quando ele está vivendo no seu habitat natural, é isso? Mesmo dentro de um zoológico, os melhores tratamentos que eu tenho, esse animal ele está num espaço restrito. Se a gente olhar uma floresta, ele tem hectares e hectares para andar, enquanto que no zoológico ele vai dispor, numa jaula muito grande, numa área extremamente restrita. Existem belíssimos zoológicos, mas a grande ideia por trás é que são grandes presídios. O Sala VIP vai fazer uma pequena pausa e já voltamos. O abandono de cães e gatos também é considerado crime pela legislação federal. Alguns ficam vagando em busca de um abrigo e um pouco de carinho. Outros têm a oportunidade de encontrar pessoas como Leandro Palmarini e Priscila Vieira, que são voluntários em uma ONG em Jundiaí. Nós vamos conferir agora na reportagem de Carolina Lopes. Sensibilizados com o número de animais abandonados e maltratados em Jundiaí, um grupo de pessoas decidiu criar um projeto para poder ajudar esses animais. O projeto Bicho Legal já é realidade desde 2006 e trabalha diretamente na conscientização da responsabilidade de se ter um bichinho de estimação. Leandro, quantos animais eles são amparados pelo projeto e como é feito esse processo?
Entre as primeiras ações que foram executadas pelo grupo foram os mutirões de castração. Além dos mutirões, temos as feirinhas de adoção no Max Shop, que hoje são um sucesso absoluto. Elas acontecem sempre aos últimos domingos de cada mês. Já são mais de 30 feiras, sendo mais de 800 animais já doados no município de Jundiaí. Leandro, atualmente o projeto Bicho Legal, ele não tem um espaço físico em que atua, né? Existe algum projeto futuro para que isso se concretize? Por que a ONG não tem um espaço físico? Porque todas as ações são de campo. Então a feirinha no Maxi Shopping, os mutirões, eles são feitos em colégio, cada vez num bairro diferente. Né? As palestras nos convidam para ministrar essas palestras. Nós estamos aqui com Priscila Vieira e ela é uma das voluntárias do projeto Bicho Legal. Priscila, como surgiu a vontade de ser a voluntária desse projeto? Na verdade, eu sempre tive vontade de ajudar, direcionar as pessoas para que elas conseguissem um atendimento, né, gratuito. Mas, na verdade, algum tempo atrás, um dos meus gatinhos ficaram doentes e eu não tinha condição de fazer o tratamento, porque ele começou a desenvolver uma insuficiência renal e tinha que levar ele durante 15 dias, todos os dias, para tomar um coquetel na clínica. E eu não tinha condições, realmente, de estar custeando esse tratamento, né? Foi onde eu liguei para todas as unidades que eu sabia daqui da cidade para buscar um atendimento gratuito, né? E foi onde eu conheci o projeto Bicho Legal. Uhum. E há quanto tempo você é voluntária, Priscila? Desde 2009. Doutor, o papel das ONGs ainda é um diferencial para a vida dos animais que sofrem maus tratos? As ONGs hoje têm um papel extremamente importante nisso com relação à conscientização da população. Porque, apesar de termos mecanismos a nível federal, estadual e municipal, eles ainda são precários na conscientização da população, enquanto que as ONGs conseguem chegar e ter um contato mais próximo da população, favorecendo o quê? O melhor trato a esses animais, evitando o abandono, evitando a alimentação incorreta, o cuidado não correto desses pobres entes que não pediram para estar nas nossas casas. Foram colocados lá, foram deixados lá. Então nós temos que cuidar deles muito bem. Sem a ajuda desses voluntários, a situação no Brasil seria bem pior, né? A situação no Brasil seria periclitante se não tivesse essas pessoas de boa intenção. Porque a gente tem uma quantidade muito grande de animais abandonados. As pessoas acham que animais são iguais brinquedos, no qual eu pego, uso, faço uso por algum tempo e jogo fora. Esquecem que são vidas, e vidas têm uma duração grande, exigem grandes cuidados. Doutor, queremos agradecer a sua participação aqui no Sala VIP. Agradeço essa ótima participação. Obrigada. Acessem o nosso canal no YouTube e também a nossa página no Facebook e confiram mais dicas e curiosidades sobre o tema do programa de hoje. Chegamos ao fim de mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.